A gente tem vivenciado uma questão complicada hoje no mundo, que é a ausência de referência. A referência do olhar, a referência da escuta, a impossibilidade que as crianças têm de ter alguém que a surpreenda de alguma forma boa, afetiva. Uma das coisas que nos preocupam muito, a nós profissionais da área de saúde mental, a gente tem visto isso no mundo de uma forma geral, não só na relação com as crianças, os jovens e os adultos, de certa forma, é a brutal indiferença das relações humanas e que me preocupa muito, não só a mim, mas os profissionais da área de saúde mental, os psiquiatras, os psicoterapeutas, os psicanalistas, que é a questão da indiferença no mundo. A gente tem vivenciado uma questão complicada hoje no mundo, que é a ausência de referência. A referência do olhar, a referência da escuta, a impossibilidade que as crianças têm de ter alguém que a surpreenda de alguma forma boa, afetiva. E você tem uma carência muito grande das pessoas que às vezes vão buscar esta referência em alguma outra coisa no mundo. Isso em relação a possibilidade de ter uma autoridade que seja afetiva e efetiva, isto traz uma profunda carência. E na maior parte das vezes as crianças e jovens, especialmente, com esta ausência de referência por parte dos pais ou de quem cuida, alguém que a surpreenda, como eu disse, vão ter uma ausência de direção, como se fosse uma ausência de bússola mesmo para viver, um GPS para que possa se nortear no mundo. A gente percebe que essa ausência maior de algum direcionamento leva as pessoas, infelizmente, às vezes a um suicídio, a uma carência profunda, porque não tem ninguém que se importa com elas, né? A gente observa isso mais especificamente dentro das casas, né, dentro dos lares, nas relações empobrecidas do ponto de vista afetivo, e deve nos chamar a atenção. A única forma da gente quebrar um pouco com esta ideia de uma pobreza de referencial é sempre a capacidade de existir alguém, a gente chama isso de surpreendência. A boa surpresa, que vem por um gesto, que às vezes vem por uma autoridade, por um limite. Eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. Alguém que tenha, claro, uma direção. Se a gente for observar isso no mundo, a maior parte das pessoas acha que essas pessoas são, às vezes, é o pai chato, a mãe chata, o bom professor, que às vezes é um pouco rígido, que diz não, que frustra o prazer de uma criança, ou um adolescente, ou mesmo de um adulto, né? Então nós vivemos num mundo complicado, onde essas referências não estão tão claras. Existe uma capacidade das pessoas serem mais livres, de ter a liberdade de expressão, e a gente confunde isso às vezes com poder fazer tudo na vida, como se o prazer fosse o imperativo maior. Eu preciso ter prazer já, eu não posso esperar, eu não posso adiar o meu prazer, eu tenho que realizar tudo. E aí você observa cada vez mais uma geração onde o que importa é o meu prazer, a minha liberdade, sem qualquer tipo de custo, numa sociedade que precisa se organizar com as suas regras, com os seus limites. Todos aqueles que vêm, de alguma forma, colocar um limite, um não, uma autoridade, um limite para o prazer, é entendido, na maior parte das vezes, como o cara chato, como a mãe chata, como a referência de autoridade que impede as pessoas de viver um prazer, a sua liberdade. Isso tem um custo muito alto em termos de saúde mental e de formação da própria personalidade e a constituição do caráter. Então a gente observa que permitir que o outro faça tudo, ou seja, que eu possa viver o meu prazer, por que isso leva muitas pessoas por uma ideia de que ela pode ser livre, mas ao mesmo tempo com uma profunda angústia, uma profunda carência? E é o que leva as pessoas às vezes a um suicídio, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser no mundo, então isto dá uma falsa liberdade.
onde você se sente sem parâmetro, sem referência para poder ter uma direção segura. Quem tem autoestima sabe fazer boas escolhas. Quem não tem fica refém de modismo, fica refém de uma personalidade mais vulnerável, porque não tem uma direção segura para seguir. E a gente observa que isso está profundamente ligado a uma ausência de referencial. Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso ir? Qual é o limite para as minhas escolhas? Então a gente observa que cada vez mais, não só nos consultórios e psicológicos, psiquiátricos, a incidência avassaladora de patologias, de transtornos de ansiedade, quadros depressivos, isto tudo começa com uma profunda indiferença nas relações afetivas, começa dentro de casa, começa na escola, as pessoas elas usam a seu bel prazer, eu uso alguém, desde que este alguém me traga algum tipo de retorno, eu descarto esse alguém quando eu tenho frustração. Então, viver hoje em dia, no século XXI, sobreviver nas relações afetivas, ela implica em maturidade, em autoestima. E que poucas pessoas têm tido hoje, cada vez mais no mundo, né? Então, indiferença mata. E não mata só emocionalmente, mata lesando as pessoas na construção do seu caráter, na constituição de uma personalidade. Por isso eu volto a insistir. A autoestima, que é a capacidade que nós temos de poder se olhar, se reconhecer como pessoa que tem alguma coisa boa para a gente e para o mundo, nós temos visto cada vez menos pessoas com isso. A lucidez, que é essa capacidade de gerar luz no mundo. Quem são os lúcidos? Os lúcidos são aqueles que, de alguma forma, lançam luz à escuridão que muitas pessoas se encontram. E a gente tem observado uma pequena porção de lúcidos no mundo, o que nos assusta, o que me assusta em particular. Por isso a psicanálise, por isso as psicoterapias são tão importantes. Na medida que a gente fala, a gente se conhece e a gente se descobre. E tudo aquilo que está mais obscuro ou oculto, em termos emocionais, vai se revelando um pouco mais. De novo, esta indiferença, ela precisa ser cuidada dentro das casas, dentro das relações afetivas, com os pais, com os filhos, nas empresas, no trabalho. Não adianta nada a gente investir unicamente em informação, conhecimento, até nas tecnologias, que são grandes avanços. Nós tivemos grandes ganhos com as tecnologias, isso é inegável, mas elas também nos trouxeram alguns problemas. A pobreza, às vezes, do olhar, a pobreza da escuta, a pobreza do toque. Nós estamos excessivamente hoje virtualizados, conectados. Por um lado, isso é muito bom, nos abre um leque variado de possibilidades. Por outro lado, isso tem empobrecido, de alguma forma, a relação afetiva e efetiva com as pessoas. Nós podemos estar muito conectados, mas às vezes muito desconectados de uma vida afetiva real, onde as pessoas se sintam profundamente solitárias e sozinhas. E aí acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, de que a única capacidade que a gente tem de nos sentirmos importantes para os outros é quando alguém realmente diz: eu não quero que você faça isso, ou eu quero que você faça isso, alguém que se importe verdadeiramente. Por isso o limite, por isso a autoridade, por isso o pai chato, a mãe chata, o tio, o avô, o professor, que possa dizer: agora chega, olha para mim, agora dê o celular, dê o seu tempo. É importante para que as pessoas possam, às vezes, não gostar disso. O limite é isso, o limite é aquela coisa chata que diz: agora acabou. E você pode sentir raiva, você não precisa gostar disto, porque a vida às vezes fala não pra gente. A vida não é feita só de sim, só de prazer. E as pessoas, crianças, adolescentes e adultos que têm saúde mental são aquelas pessoas que conseguem suportar os desprazeres que a vida oferece, os nãos que a vida oferece, e não se matar por isso, e ter resiliência, resistência às frustrações. É isso que forma uma pessoa mais lúcida, mais saudável emocionalmente.